Possuidor de um extenso currículo, destacamos que Dr. Leonardo Boff doutorou-se em Filosofia e Teologia na Universidade de Munique em 1970. Expoente da Teologia da Libertação, amplia a libertação do viés social também para o ecológico. Escreveu vários livros e foi agraciado com vários prêmios. É autor de best-sellers ou coautor de mais de 60 livros publicados em mais de 20 países. Convidamos agora ao palco o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Paraná, o Dr. Carlos Augusto Serbena, para abrir a conferência e proferir algumas palavras. Bom dia, é uma satisfação imensa receber o Leonardo Boff aqui na Universidade Federal do Paraná. A gente escolheu esse tema, o cuidado, porque a ciência atualmente está se especializando cada vez mais e a gente sente exatamente a necessidade de algum elemento que consiga resgatar a unidade do humano. E eu acho que esse tema, que ele trabalha há muito tempo, o cuidado, exatamente pode fazer essa transversalidade em resgatar a ligação do homem consigo mesmo, com sua subjetividade, o cuidado de si, o resgate com o mundo, que é o cuidado com o mundo, e principalmente também o cuidado com o social, com o outro, com a ecologia e com a espiritualidade. Então, a gente tem um livro muito famoso dele que eu costumo usar nas minhas aulas, que é o Saber Cuidar, tá? E eu acho que ele é muito importante, esse pensamento, nesse sentido de resgatar a humanidade e esse cuidado e poder fazer a ligação. Eu sou professor de psicologia, a gente tende muitas vezes na psicologia a separar o campo do social, o campo do ecológico, o campo do indivíduo, o campo da clínica. Eu acho que particularmente, esse tema, esse mito do cuidado, que ele trabalha muito bem, permite exatamente fazer essa religação que a gente faz, inclusive com a espiritualidade que a ciência deixa um pouco de lado. Então, eu queria convidar agora para apresentar aqui. Aliás, eu queria agradecer também ao Leonardo, que veio gentilmente num espaço da agenda dele aqui nos prestigiar. Queria agradecer também a todas as pessoas que trabalham com ele, a Márcia particularmente, que dá todo o suporte e cuida, faz uma espécie do cuidado do Leonardo. Senão, isso, sem dúvida nenhuma, isso não seria possível. Inclusive, vocês vão sentir uma coisa muito clara: Curitiba não cuida da saúde da gente. Então, ao final da palestra, a gente tem uns livros dele em exposição e ele vai estar dando autógrafos, tá? Então, vamos abrir agora e convidar, uma salva de palmas, o Dr. Leonardo Boff. Bom dia a todos e a todas. Como estão vendo, estou sem voz nenhuma. Mas estou feliz que tem um microfone bastante potente aqui. E vocês têm que ter a paciência de escutar um velho e um rouco. Como eu estou sem voz, eu vou convidar para substituir a minha voz aqui uma grande cantora que não quis ser cantora, que seria hoje uma celebridade se ela tivesse assumido a sua vocação, que animou as principais comunidades de base,
com belíssimas canções, e ela se chama Geni Helena. Eu peço que ela venha aqui e abra a sessão para ver se melhora a minha voz, nos cantando uma canção da escolha dela. Cadê a Geni Helena? Onde? Ah, tem que vir para cantar. Eu acho que a Calcanhoto perde dela, sabe? Depois de uma propaganda dessas, como é que eu fico, né? E sem violão eu vou ter que cantar a capela. Vai ser difícil. Mas eu vou convidar o meu marido para me ajudar. Não posso, essa responsabilidade é muito grande para mim. Mas a gente se conheceu em 80, Leonardo. No encontro de SEBS, em Itaici, na comunidade eclesial de base, foi um amor à primeira vista. Então, eu acho que dentro do contexto do que foi proposto hoje, a gente poderia cantar o Almir Sater. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou. Estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Não é uma grande cantora. Bom, eu vou falar aqui da frente. Eu gosto de falar bem na ponta para irritar todas as mulheres, viu? Porque elas acham que eu vou cair. Então, ficam todas nervosas. Mas eu vou ficar para trás aqui. Bom, eu estou feliz vendo vocês aqui. Quero agradecer ao meu sobrinho por ter me feito esse convite. E acho que é importante que reflitamos esse tema do cuidado. E nesse contexto já vou fazendo a propaganda daquele que vai seguramente influenciar um pouco a humanidade nisso, que é o Papa Francisco, que deu como tema da sua encíclica cuidar da casa comum.
la cura della casa comune. Cura em italiano não é cura como para nós, é cuidado. O cuidado da casa comum. Então, eu acho que nós chegamos a um ponto na nossa civilização nunca acontecido antes. Ou nós cuidamos dessa herança sagrada da casa comum, ou então nós vamos ao encontro de um abismo. Porque pela primeira vez a crise é sistêmica. Isto, ela pega o planeta todo. Geralmente as crises são regionais, ou são conjunturais, é econômica, é financeira, educacional. Agora é a crise da vida, é a crise do planeta, é a crise da nossa própria existência sobre essa terra. E como nunca antes na história, o destino comum nos convoca a um novo começo. Essa frase nem é minha, essa frase é da Carta da Terra, que é lá no final. Aliás, eu participei da redação e me pediram para redigir essa parte. E eu me lembrei do Lula e comecei, como nunca antes na história. Então, o trecho diz isso. E o Papa cita na sua encíclica: como nunca antes na história, o destino comum nos convida a um novo começo. Para isso nós temos que ter uma nova mente, isto é, ver diferente as coisas, um novo coração, sentir diferentemente as coisas, e ao mesmo tempo ter um sentido de interdependência de todos com todos, da responsabilidade coletiva, sem a qual não garantiremos a vida sobre o planeta. E eu acho que é importante que vocês meditem, reflitam sobre essa realidade. E eu estou aqui não para trazer consolo para ninguém. Eu quero trazer angústia. Angústia que, como vocês sabem, depois de Kierkegaard, é uma realidade da situação humana que nenhum psicanalista pode curar. Porque ela é da existência do ser humano. Ele se angustia pelo seu futuro, pela sua própria vida, pelo destino das coisas. E é a angústia que faz pensar, que move as pessoas a conversarem, a discutirem, a tomarem iniciativas. Caso contrário, elas procuram uma rede, um chimarrão, descansam e não fazem nada. Então nós temos que hoje viver essa situação, porque ela é urgente. E o tempo do relógio corre contra nós. Então é importante, eu acho que nós intelectuais temos um imperativo ético de falar sobre isso. Caso contrário, vamos chegar atrasados. E desta vez não podemos chegar atrasados. Também não podemos errar, porque não podemos corrigir, voltar atrás. Temos que acertar a embocadura, senão o nosso destino poderá ser dramático. Tudo isso vem sob o nome, hoje, de aquecimento global, mas que, na verdade, significa o desequilíbrio da Terra, que produz eventos extremos. Então, um imenso, digamos, calor aqui no sul, frio intenso nos Estados Unidos, tsunamis, ativação de quase todos os vulcões. Praticamente todas as instâncias da Terra estão em mobilidade, perderam seu centro. Significa que a própria Terra está num processo de transformação. E nós somos Terra, que no momento da sua evolução, ela começou a sentir, pensar, amar, e aí emergiu o ser humano como a expressão da própria Terra. Por isso que o homem vem de humus. Humus é aquela terra fértil que nós colocamos nas plantas mais queridas. Eu fiquei muito surpreso que a encíclica assume essa visão, que o homem é terra. Na verdade, quem divulgou essa ideia foi um grande poeta argentino que eu estimo
muito, e nós não temos ninguém parecido com ele no Brasil. Que ele é um indígena, um cantor, um compositor, um extraordinário tocador de guitarra, Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui. E ele foi que disse isso. O ser humano é a terra que anda, a terra que pensa, a terra que cuida, a terra que sofre, a terra que canta. De fato, nós somos isso. É que nós perdemos a consciência. E o Gênesis 2 diz claramente isso. O ser humano é terra, feito da terra. E isso, se nós recuperarmos essa consciência, sentiremos e resgataremos o sentimento de pertença. Pertencemos a essa terra. Aí a importância do testemunho dos astronautas, que das suas naves espaciais, olhando para fora, viam a Terra e trouxeram expressões de grande comoção, dizendo: ela é pequenininha, ela cabe na palma da nossa mão, nós a escondemos atrás do nosso polegar. Agora, tudo que é sublime, sagrado, adorável, está naquele pequeno planeta. Está a nossa família, nossos entes queridos, nossa pátria. E dizem mais, daqui de cima, não há diferença entre comunistas e capitalistas. E mais ainda, não há diferença entre terra e humanidade. Formam uma unidade. Terra e humanidade. E todos eles testemunham isso. Em 1958, a revista Times pediu um testemunho de Asimov. Asimov era aquele grande cientista soviético que escreveu muitas obras de divulgação científica que nós, como jovens, líamos. E pediram a ele qual era o legado dos 25 anos das viagens espaciais. Porque os russos foram os primeiros a lançar foguete que circulou ao redor da Terra. Então ele disse: o legado são 2 pontos. Primeiro, o surgimento da consciência planetária. Que nós temos esse planeta e que nós habitamos esse planeta. E a nossa consciência não pode mais ser americana, russa, brasileira, ela tem que ser planetária. E o segundo legado, que não há diferença entre terra e humanidade. Somos uma realidade única. E eu acho que esse legado nós não incorporamos ainda. Nós vivemos no velho paradigma que os mestres do século XVI elaboraram, Newton, Francis Bacon e outros, que criaram as ciências modernas. Todas elas atomizadas, especializadas, e onde sabemos cada vez mais sobre cada vez menos, mas que não se relacionam, ou raramente se relacionam. Como foi dito aqui, nós precisamos essa transversalidade, e hoje mais do que nunca, como o perigo é global, que afeta o globo inteiro, então cada saber, cada ciência deve dar a sua contribuição para salvar o todo. Nós não podemos ficar nos nossos continentes de saber, mas temos que associá-los todos em função de algo maior, que é a salvaguarda da casa comum. E é pena que a maioria das ciências são feitas sem consciência. E os seus frutos primeiro vão para o mercado e depois servem à vida. Então servem antes à acumulação, ao sistema econômico, e a partir daí então são utilizadas para a vida humana. Nós temos que superar esse tipo de visão das coisas e nos darmos conta que nós efetivamente chegamos ao fim de uma era. Nós encostamos nos limites do planeta Terra. O sistema econômico-financeiro, que entrou em crise em 2008, no centro do sistema dos Estados Unidos e da Europa, eles chegaram ao teto.
para lá não dá mais para ir. Então esse sistema chegou a ser o fim, num duplo sentido. O fim que alcançou todos os seus objetivos, que era acumular de forma ilimitada. E de fato hoje a acumulação é absurda. 723 pessoas, segundo últimos dados da pesquisa de um grande centro de pesquisa suíço, junto com o MIT, analisando 30 milhões de empresas, hoje é possível pelos grandes computadores, identificaram que há 723 pessoas, não empresas, que controlam 80% de todos os fluxos econômicos do mundo. Então é extremo da acumulação. E que 85 pessoas possuem mais riqueza do que 3 bilhões e 200 milhões de pessoas. Então tudo isso é irracional, não, mas é o próprio sistema que, não podendo mais explorar a natureza, porque chegou aos limites dela, e os bens e serviços não são renováveis, ele começa a voltar sobre si mesmo, dinheiro fazendo dinheiro, que é o dinheiro especulativo. Então, 500 trilhões de dólares estão na produção, não, 50 trilhões de dólares estão produzindo estradas, geladeiras, carros, e 600 trilhões estão nas bolsas, que é puro papel. Você não pode cobrar, porque se cobrar, como fizeram com o maior banco americano, o Lehman Brothers, que dizia tão grande que não pode quebrar. Quando alguns começaram a pressentir a crise e foram cobrar, ele mostrou só papéis e foi à falência, porque não tinha mais dinheiro, por mais dinheiro que tivesse. Então aí se realiza a profecia de Marx, dita em 1843, no livro famoso dele, A Miséria da Filosofia, onde ele diz: chegará o tempo da grande corrupção, o tempo da venalidade universal, onde tudo aquilo que era sagrado, como a consciência, como o amor, como a confiança, como a amizade, tudo será colocado no mercado e tudo ganhará preço. Isso será o extremo da voracidade do capital, onde as coisas mais sagradas, que não têm preço, mas têm valor, não se vê, você não compra amor, você não compra amizade. Mas você coloca no mercado e tudo se transforma em mercadoria. E isso foi visto de forma genial por Polanyi, em 1944. É um economista húngaro norte-americano que viu a grande virada. O título é A Grande Transformação. Diz: a passagem de uma economia de mercado para uma sociedade de mercado. Então você pode ganhar dinheiro com tudo, desde a Santíssima Trindade até vendendo um avião, um caminhão, um carro. Com tudo você faz dinheiro. Então, isso é o fim de um sistema, não dá mais. E a Terra não aguenta, ela perdeu a sustentabilidade. Para ela repor aquilo que nós tiramos um ano, ela precisa de 1 ano e meio. Então nós não damos um tempo para ela refazer os seus nutrientes. Não damos tempo à água para ela refazer a sua riqueza interna, os seus nutrientes. Ela fica saloba. É um dos grandes problemas mundiais da água doce hoje. Só para dar alguns exemplos. Então é nesse contexto que nós devemos pensar o que vocês sugeriram, a questão do cuidado. Eu acho que há 2 categorias básicas sem as quais nós não saímos da crise e não inauguramos um outro tipo de civilização, que é a categoria sustentabilidade, que é uma categoria mais objetiva, porque ela calcula que nós temos esses bens e serviços. Eu não gosto dessa palavra recursos, porque isso é muito capitalista, sabe? Os indígenas falam as bondades da natureza.
E nós, ecologistas, falamos os bens e serviços que a natureza nos dá. Que nos dá água, nos dá ar, nos dá nutrientes, nos dá frutas, nos dá tudo que nós precisamos. Então, a sustentabilidade é aquela iniciativa que permite que tudo aquilo que existe e vive possa continuar a existir e possa se autorreproduzir. Porque se não conseguir se autorreproduzir, então as coisas vão definhando, vão até acabar. Então a sustentabilidade é um conceito-chave, é extremamente manipulado hoje, se coloca nos produto sustentável. Você vai analisar, não é nada sustentável. Nosso famoso etanol, que seria o nosso álcool, que seria uma energia sustentável, pura, não poluente, é altamente insustentável e altamente poluente. Porque ela é não poluente aí na bomba, quando você se serve, mas todo o processo produtivo dela, processo de vida da produção da cana-de-açúcar, com os milhões de agrotóxicos que você coloca, o transporte com os caminhões, o bagaço, a fumaça que sai, mil coisas, são altamente antiecológicas, são poluentes. Então, quase tudo hoje que se coloca nos produtos como sustentável, não é sustentável. Desde que a gente vê o processo todo. Porque as coisas não... O leite não sai como as crianças pensam, da caixinha de leite. O leite sai da vaca. E a vaca come. E ela ingere agrotóxicos. E os agrotóxicos entram no leite. Nós tomamos o leite e incorporamos isso. E não sabemos os efeitos que vai ter sobre o código genético de nossos filhos e de nossos netos, que é um mistério. Então, a sustentabilidade é fundamental porque devemos garantir as condições físico-químicas que os seres da natureza e a própria Terra possam se alimentar, possam se reproduzir, possam continuar dentro do processo de evolução. Então, o que nós estamos notando, por exemplo, em janeiro, eu assino essa revista Science, que é o grande órgão onde os grandes cientistas publicam suas pesquisas. 18 cientistas, depois de vários anos de pesquisa, elencaram 10 itens que são fundamentais para a reprodução da vida, sem os quais a vida não se reproduz. E 5 desses já ultrapassaram a sua capacidade e a sua sustentabilidade, que é a questão da água, a questão dos nutrientes do solo, que é a questão das fibras, que é a questão do clima, que é a questão da combinação do fosfato e nitrogênio e o nitrogênio que garante a formação dos seres vivos. Eles já passaram do limite, já estão em alto grau de erosão. E nós nos perguntamos, quando vai parar isso? Se esses 10 entrarem em colapso, o sistema da vida vai colapsar. Então, os dados mostram que a sustentabilidade é fundamental. E nós estamos destruindo a base físico-química que reproduz a vida. Esse grande biólogo, talvez o maior vivo, eu tive a ocasião de encontrá-lo. Ele trabalha lá em Oxford. E criou a palavra biodiversidade. Tudo que vocês encontrarem dele, leiam, porque são coisas extraordinárias. Em português temos os 3 livros dele. O grosso, que é a biodiversidade. Outro é o futuro da vida. E o terceiro é criação. Como salvar a vida no planeta. Que é um livro em forma de carta que ele escreve aos padres. Aos padres e pastores. Propondo uma aliança entre as duas forças que ele acha que são as mais importantes da humanidade, que mais movem as pessoas, que é a tecnociência
que produz tudo que temos. E a outra são as religiões. Porque as religiões movem as pessoas até sacrificarem seu próprio corpo, fazerem-se bombas. E nós temos que unir essas duas forças. A ciência ensinar a religião de não ser fundamentalista, de ela ensinar reverência e respeito a todas as coisas. E as religiões ensinar a ciência que ela tem que ser feita com consciência, em função da vida e não em função do lucro. E se nós não conseguirmos essa sagrada aliança, eu que sou ateu estou rezando para que aconteça. Porque se ela não acontecer, não salvaremos a vida do planeta. Vale a pena ler esse livro, porque é cheio de dados curiosíssimos, sabe? Por exemplo, que ele disse, você pega, para mostrar que a Terra é gaia, é viva, se você pega um punhado de solo e coloca debaixo dos grandes computadores quânticos, computadores não microscópicos, quânticos, você descobre num punhado de terra 10 bilhões de micro-organismos, de fungos, bactérias, vírus, de 100 espécies diferentes. Então imagine a Terra inteira. E assim é cheio de dados curiosíssimos para mostrar, ilustrar a tese dele. Então a sustentabilidade hoje é um tema de fundamental importância. E a Carta da Terra sugere os vários R's para a gente garantir a sustentabilidade. Que primeiro é reduzir o consumo. Segundo, reusar as coisas. Reciclar. Reparar. Rearborizar. Porque são as árvores que sequestram o dióxido de carbono, nos dão oxigênio, além de frutos, etc. Rejeitar toda a propaganda enganosa. Respeitar todos os seres, porque cada ser tem um valor intrínseco próprio. E assim os muitos R's. Mas se nós respeitarmos os 3 primeiros, que é reduzir, reciclar, reusar, reparar, nós vamos ter um consumo muito mais moderado, vamos ter uma sobriedade compartida e vamos garantir a vida não só para nós. Por exemplo, a encíclica combate muito o antropocentrismo, que é próprio das nossas culturas. O antropocentrismo diz que as coisas só têm valor na medida em que elas se ordenam ao nosso uso. E o homem se coloca no centro. E esquece que cada ser tem um valor intrínseco, tem uma mensagem a dizer do universo, tem algo a dizer do seu Criador. E que ela é um elo da corrente da vida, e que nós não podemos quebrar esse elo. Então, quando pensamos só numa ecologia ambiental, nós corremos esse risco do antropocentrismo. Por isso que o Papa propõe uma ecologia integral, que pega o entorno, o ambiental, pega o social, pega o mental. Eu acho que a ecologia mental é a mais importante de todas. Quer dizer, que ideias estão na nossa cabeça? Que preconceitos? Que sonhos? Que mundo nós queremos? E Einstein já dizia que é mais fácil de compor um átomo do que tirar um preconceito da cabeça de uma pessoa. Se ela tem preconceito contra o índio, contra o negro, ou sei lá contra quem, só cortando a cabeça mesmo, não sai de lá. E a ecologia integral, que vê a Terra como parte do universo, que nós estamos expostos a todas essas energias que sustentam o universo inteiro, e que a Terra é um pontozinho pequeno, quase invisível, a 19.000 anos-luz do centro da galáxia, na parte interior de Órion, e de lá que nós estamos e pensamos o universo. Somos quase nada, mas somos também tudo, porque podemos pensar o todo. Então a sustentabilidade, ela é fundamental para garantirmos que as coisas continuem com qualidade.
elas consigam se reproduzir e nos dar tudo que nós precisamos. Agora, nós não vamos alcançar a sustentabilidade se não incorporarmos um segundo princípio, que é o princípio do cuidado. Que a sustentabilidade é mais calculatória, mais objetiva. Você calcula, você vê o que temos, o que não temos, como proteger, estratégias. E aí a tecnologia é importante para mantermos os seres vivos, ter uma produção melhor. Isso é a razão intelectual. Cuidado não. Cuidado é a parte mais subjetiva do ser humano. Que tipo de relação ele tem com a natureza? É uma relação de agressão? É uma relação de conquista? É do punho cerrado que domina e submete? Ou é a mão estendida da carícia essencial? Dos dedos que se abrem para uma aliança, para salvar a vida? É uma relação amorosa com a realidade. Isso pertence à subjetividade. E, curiosamente, no século XVI, quando estava se formulando o paradigma moderno, Pascal, que era um gênio da matemática, foi o primeiro que inventou a máquina de calcular, e era um filósofo místico. E ele disse no seu livro, Os Pensamentos Pensées, uma coisa que é importante para nós hoje. Diz que está havendo o embate do esprit de géometrie e esprit de finesse. O espírito de geometria e o espírito de finura. O espírito de geometria é a tecnologia, é o cálculo, é a matematização de todas as coisas. E o espírito de finesse é o trato fino, elegante, amoroso, civilizado com as pessoas. E ele diz, tudo indica que vai prevalecer o espírito de geometria. E, de fato, ele teve razão. Prevaleceu o espírito de geometria, a ciência e a técnica, e se recalcou o cuidado como coisa do mundo privado, coisa das mulheres, das mães que cuidam das crianças, e não como um dado fundamental de todo ser humano, que ele tem que cuidar das coisas, porque se ele não cuida, elas não se suportam. A lei da entropia, a segunda lei da termodinâmica, vai desgastando as coisas e elas acabam. Agora, se você cuida, elas duram. Desde o teu sapato, a tua dentadura, tua camisa, o teu pescoço, tudo dura mais se você cuida. E se você não cuida, as coisas se acabam. Hoje, talvez, uma das faltas maiores que temos seja a falta de cuidado. Cuidado com nossas crianças, com nossos idosos, com as nossas cidades, com as nossas florestas. Falta de cuidado com os milhões de famintos. O Francisco Graziano, que é o presidente da FAO, um brasileiro, até amigo nosso, diz que até 2008 havia 860 milhões de famintos. Depois da crise econômico-financeira, subiu para 1,2 bilhão de famintos. Mas nós não nos comovemos com isso. Como o Papa disse quando esteve lá em Lampedusa, vendo aqueles africanos chegando e se afogando, diz, a nossa civilização é cínica, cruel e sem piedade. Ela não sente a dor do outro. Ela não cuida do seu semelhante. E ela não sabe mais chorar. Não sabe mais chorar. Diante da desgraça dos seres humanos. Então, o cuidado é fundamental para guardarmos a estatura humana da nossa existência. E para completarmos a sustentabilidade, porque sem o cuidado, a sustentabilidade por si mesma não funciona. Ela tem que ter o compromisso humano de fazer aquele equilíbrio para que todas as coisas possam estar integradas na casa comum, não sejam excluídas e todas elas possam ser amadas, cuidadas e, por isso, garantir um futuro para nós. Daí eu acho que a categoria cuidado é fundamental. Ela não é uma virtude como outras virtudes. Ela define a essência do ser humano. O maior filósofo do século XX foi seguramente Martin Heidegger. Eu estive ainda estudando na Europa,
ouvir palestra dele. Um grande chato, para dizer a verdade. Porque para ele tudo é filosofia. Se você bate no microfone assim, é uma manifestação do ser. Então, cada coisa que você faz é uma revelação do ser. E aí, a maneira como ele se apresentava, e vinham bobos da Europa inteira para escutar a palestra dele e ver a encenação que ele fazia. Bom, eu também, bobo, fui lá. Mas só para poder dizer a vocês que eu vi o homem e falar mal dele. Porque ele era meio safado, sabe? Ele maltratou muito mal a grande filósofa Hannah Arendt, que era a aluna mais brilhante dele, e que fez dela amante, e depois, como era judia, não a defendeu. Ela teve que fugir para os Estados Unidos e rompeu uma relação de muitos anos e nunca mais teve cuidado por ela. Não teve cuidado por ela. Por isso que ele escreveu sobre todos os temas da filosofia, mas nenhum tema sobre ética, porque ele não vivia ética nenhuma. Não vivia ética nenhuma. Bom, parênteses. O livro dele, Ser e Tempo, que a Vozes publicou em bilíngue, num lado em alemão, um lado em português, porque ele é tão enrolado que mesmo quem sabe alemão tem dificuldade de entender, sabe? Então eles colocaram na página o português, outra página o alemão, e eu acho ainda que está mal traduzido, porque eu, como mais ou menos entendo o alemão, vejo que há expressões que não é aquilo. Eu fui aluno de vários professores heideggerianos e me iniciei bastante nessa filosofia. Então, os 2 capítulos centrais do livro Ser e Tempo, que é o clássico da filosofia do século XX, ele quer responder a pergunta: quem é o ser humano? E ele diz: o ser humano não é nem um ser de inteligência, nem de liberdade, nem de criatividade, é um ser de cuidado. A essência do ser humano é o cuidado. Diz mais: se nossas mães não tivessem um infinito cuidado de nos acolherem quando nascemos, nós não saberíamos como deixar o berço e buscar o nosso alimento. Morreríamos em pouco tempo. Porque elas tiveram esse cuidado para conosco. Nós estamos aqui podendo falar disso. Então, o cuidado é a essência do ser humano. E é lógico, ele faz a argumentação filosófica em 2 passos importantes, que o cuidado é aquela coisa anterior, aquele pressuposto que tem que existir para que emerja um outro ser. Aquela pré-condição para que o ser possa irromper na evolução. Em termos da prática humana, o cuidado é orientador antecipatório de nossos atos. Que se você não pensa com cuidado o que você vai fazer, você pode produzir um ato maléfico que faz mal a outro. Nos seminários ele dava o exemplo: se eu não cuido e lanço uma ogiva nuclear, não posso correr atrás e puxar de novo. Larguei ela vai destruir uma cidade inteira, e se forem muitas, a própria humanidade. Então, o cuidado é isso. É aquela relação que a gente tem com a realidade, em que cuida dela. E o cuidado é uma relação amorosa, não é agressiva. É a preocupação que temos com as coisas, porque estamos afetivamente ligados com essas coisas. Por exemplo, os nossos filhos e netos, quando nós vamos dormir à meia-noite, é aí que eles vão para a noite. E nós não dormimos enquanto eles não voltam, porque nas nossas bandas no Rio tem tanta bala perdida, tanto assalto, tanta gente que morre de noite, que a gente não sabe. Então o cuidado envolve preocupação. Por quê? Porque estamos ligados afetivamente à pessoa. Como o velho padre Vieira dizia: quem tem cuidados não dorme. Só é quem tem dívidas a pagar e são urgentes e vence amanhã. E é um cuidado, e não dorme, porque tem esse cuidado, tem que realizar essa realidade. Então, o cuidado é uma dimensão
do profundo humano. E ela se combina com a outra dimensão do humano. Até houve filósofos que trabalharam melhor do que eu essa dimensão. E o ser humano tem duas maneiras de estar no mundo. Uma maneira de estar no mundo de trabalho, porque nós, como seres vivos, não temos nenhum órgão especializado. Por exemplo, o patinho nasce e já sai nadando. O passarinho, daqui a pouco, sai voando. Nós não. Nós somos um ser mangelwesen, um ser deficiente biologicamente. Temos que aprender tudo. Então, e fazemos isso pelo trabalho. Trabalhamos, modificamos a natureza, criamos o nosso habitat. Todos os seres têm um habitat. Esse é o lugar onde ele se alimenta e subsiste. O ser humano não tem habitat. É o planeta inteiro. Então ele tem que cuidar, tem que fazer a casa comum. Senão ele não sobrevive. E o faz pelo trabalho, pelo processo civilizatório, utilizando a inteligência, abrindo caminhos, inventando coisas. Isso é uma maneira de ser, é uma maneira de estar no mundo. E cada um de nós tem que defender a sua vida e garantir o leite das crianças, tem que trabalhar. Só os vadios milionários que não precisam trabalhar. Nós somos os mais infelizes do mundo, porque vivem preocupados com a bolsa, se sobe e desce, se perde esse ganho. E veja o exemplo do Ike Batista, que é um dos mais infelizes do Brasil hoje. Perdeu toda a fortuna dele, coitado. E bem merecida. Porque o pai que era ministro da Minas e Energia, mostrou para ele onde estavam todas as minas do Brasil. E aí ele investia, comprava e fazia os negócios. Isso foi o próprio pai que me contou. Então eu não tenho nenhuma misericórdia com o homem que se aproveitou das riquezas que eram do Brasil e não pessoais dele, sabe? Então, para voltar ao nosso tema, um é o modo de ser trabalho, isso cada um de nós entende, e outro, que é as relações humanas, como nós convivemos. E como tudo é relação, nós precisamos cuidar da relação, para que ela não seja destrutiva. Quando me relaciono com a pessoa, não posso usar palavras pesadas, porque eu quebro a relação. Eu tenho que ser civilizado, ter uma relação que comunica. E como dizia o grande filósofo, quem não se comunica se estrumbica. O grande filósofo Chacrinha. Que estamos resgatando a figura dele. A maioria de vocês acha que nem mais sabe dele. Né? Então, o cuidado é fundamentalmente uma relação entre os seres vivos, entre os seres humanos, que cuidam um do outro, que convivem, que se tratam bem e estendem essa relação também para o entorno, porque o ser humano não está pendurado nas nuvens. Ele é parte da natureza, parte e parcela da natureza. Então ele tem que cuidar da natureza, tem que cuidar do ar, da casa, do solo. Disso nasceu para os gregos a ética, porque o ethos em grego é a morada humana. A forma como nós organizamos a morada humana, a sala de estar, a despensa, o jardim, como nos relacionamos com os animais, com as plantas, com os vizinhos. Essa maneira de fazer as coisas eles chamavam de ética. Ethos é isso, fundamentalmente. Só que para eles o ethos era mais a casa onde a pessoa mora, ou no máximo a vila ou a cidade. Só que para nós hoje é o planeta, é a nossa casa comum. Não é mais a nossa casa, o nosso apartamento. Temos que cuidar. Então, ética, vocês veem, e cuidado estão profundamente ligados. E o cuidado está ligado à gentileza das relações, está ligado ao sentimento de solidariedade para com quem sofre, está ligado com a compaixão, colocar-se no lugar do outro, para sofrer com ele, caminhar com ele. Perguntaram ao Dalai Lama, como é que eu posso cuidar de uma pessoa
que é grande. E ele respondeu: você deve pensar que essa pessoa um dia foi criança e que ela tentava andar e caía e você ajudava a se levantar. Você estendia a mão e ela caminhava um pouco mais. Atrás de cada pessoa tem uma criança que é vulnerável, que cai e se levanta. Se você quiser cuidar das pessoas, sempre imagine que ela é uma criança. Nunca deixe ela sozinha. Ande junto. Porque o terrível da dor não é a dor, não é o sofrimento, é a solidão no sofrimento. Quando alguém está junto, te oferece a mão, o ombro, aí você se alivia, porque você é cuidado. Então, se você quiser cuidar, faça isso. É uma sábia resposta, prática. Então, hoje o que mais faz falta no mundo é isso. Vocês veem, as nossas sociedades não se cuidam, não cuidam de nossas crianças, milhares que estão no Rio, nas ruas largadas, milhares que estão nas favelas. Veja, no Rio de Janeiro, são 300 favelas. Petrópolis, cidade imperial, orgulhosa, reacionária, porque é imperial, o príncipe mora lá. Atrás de cada morro tem uma favela, são 102 favelas. Tem uma favela onde um irmão meu tem uma ONG. Tem crianças que moram literalmente de fome, porque ninguém cuida delas. Aquelas montanhas, aqueles frios. Então falta cuidado na humanidade, falta cuidado do planeta Terra. E aí nós temos que resgatar essas dimensões mais profundas nossas. Que não, no fundo nós não precisamos ensinar cuidado, porque está dentro de nós. Nós temos que desentranhar socraticamente, evocar, relembrar aquilo que está dentro. Porque a criança sabe que não deve meter os dedos na tomada, que deve cuidar da sua sacola, dos seus cadernos, dos seus lápis. Tem que cuidar quando atravessa a rua. Cuidado atravessa tudo. Tudo que nós fazemos tem que ter cuidado. E eu, se não me cuidar, vou cair lá embaixo daqui a pouco. E se não cuidar minha voz, vou perder totalmente a voz. Por mais que tenha gargarejado. Eita, caneco, estou me derrubando aqui. Eu vou me sentar, sabe? Não tem mais. Vocês me desculpem, porque os velhos se tomam algumas liberdades, viu? E falam muito, e quando esquecem, inventam. Então, eu já vou terminando um pouco a minha fala para permitir perguntas. Porque eu sou melhor respondendo do que falando, sabe? Então eu acho que é um desafio a todos nós aqui, de nós cuidarmos de tudo aquilo que existe e vive, cuidar de nossas águas, do lixo em casa, das nossas ruas, cuidar das pessoas, cuidar, fazer uma terapia da nossa linguagem, para que ela seja uma linguagem de comunicação. Se vocês entram na internet hoje e veem o que as pessoas dizem uma das outras, é coisa de ficar maluco. O lixo inteiro que está dentro das pessoas vem para fora. Se destrato de mil nomes, é uma coisa espantosa. Mas a gente percebe aquilo que os filósofos dizem. O ser humano é sapiens e demens. Eu diria é sapiens, demens e mais uma vez demens. É sapiente, demente e mais uma vez demente. Porque aquilo que nós estamos fazendo com o planeta, com os habitantes do planeta, com o sistema da vida, só dementes podem fazer. Tem até um pequeno conto de Voltaire, que ele se imagina, ele não conhecia o avião, mas se imagina um aparato que vem de outro mundo e olha o planeta Terra e eles dizem, não,
Aqui é um grande hospício, vamos embora. De fato, parece um grande hospício, porque nos comportamos como loucos. Corremos com nossos carros, nos atropelamos, construímos as casas uma colada na outra, deixamos grande parte da população nas favelas, passando maiores necessidades. Só gente louca pode fazer isso. Diz que perdeu o senso de humanidade, senso do cuidado, senso da responsabilidade. Então nós temos que incorporar, ou melhor, transformar isso que eu estou dizendo num projeto de vida. Não basta a gente escutar isso. Tem que dizer, tem que fazer a revolução molecular. Cada um se decidir a fazer isso. Eu vou cuidar de tudo que for em casa, desde o lixo, como coloco os pratos, como faço a comida. Eu estou lá na casa de uma irmã minha, o marido dela, Paulino, está aqui. Tudo é cuidadinho, tudo no seu lugar. É uma beleza, porque ela colocou cuidado no centro do habitar da casa deles. Então isso tem que ser um projeto humano. E urgente, porque nós podemos, como disse, chegar atrasados. Vou terminar com duas palavras, uma triste e outra mais consoladora. A triste vem de Søren Kierkegaard. Vocês seguramente conhecem esse grande filósofo dinamarquês. Que ele se imagina assim o comportamento dos seres humanos em tempos de Noé, como ele diz. Nós vivemos tempos de Noé. Estamos num teatro como aqui, e lá atrás as cortinas pegaram fogo. E como o palhaço estava pronto, o diretor do teatro disse ao palhaço, vai lá na frente chamar o pessoal para vir apagar o fogo aqui atrás. E o palhaço foi lá na frente e disse, gente, tem fogo lá atrás, vocês queiram ajudar a apagar. E todo mundo ria. Ele desesperado dizia, mas tem fogo, vamos lá. Todo mundo dizia, puxa, mas que palhaço interessante. Está fazendo bem o seu trabalho. Por mais que ele se desesperasse, descesse até, tentasse puxar a pessoa, dizia, puxa, como ele está começando bem a peça, nos entretendo e rindo. E todo mundo ria e mais que ria. E o teatro pegou fogo inteiro, todos morreram e queimou toda a região ao redor. Assim ele diz, assim eu imagino a irresponsabilidade dos seres humanos face às ameaças que podem pesar sobre a terra. Ele não era só filósofo, era teólogo também. Então nós não queremos viver na nossa pele essa metáfora de Søren Kierkegaard. Mas como cristão e teólogo, eu penso que nós não estamos num cenário de uma tragédia coletiva e anunciada. Nós estamos num cenário de uma grande crise de civilização. E como vocês sabem, crise, ela acrisola, purifica, ela alivia as pessoas, ela faz amadurecer as pessoas. Uma pessoa internada no hospital entra em crise, se ela supera a crise, ela emagrece e redefine a vida toda depois da crise. Eu acho que nós estamos numa situação de crise. A Terra passou por 15 grandes crises. Numa delas, ela perdeu 90% de toda a carga biótica, de toda a vida. Desapareceu. Precisou de 10 milhões de anos para refazer toda a biodiversidade. E refez. Então eu acho que a vida, como diz Wilson, que é ateu, mas ele constata na pesquisa, que a vida não é nem material, nem espiritual, que a vida é eterna. Ele diz, é uma praga que caiu aqui, que não há como eliminá-la. Não há como eliminar a vida. Então eu me lembrei do livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 24, que o Papa finalmente cita 2 vezes na encíclica. Também eu mandei um montão de textos para ele fazer a encíclica, sabe? Tinha que aprender também alguma coisa, né? E o livro lá diz, no livro da sabedoria, em forma de oração muito bonita, diz, ó Deus, tu criastes todas as coisas e tu amas tudo que criastes. Tu não odeias nenhum dos seres que criastes.
Tu os amas porque és o soberano e apaixonado amante da vida. Então, Deus, que é o apaixonado e amante da vida, não vai deixar que a vida desapareça de forma miserável, como mais ou menos eu pintei aqui, como um cenário possível. É só um cenário possível. Eu acho, e a beleza da encíclica do Papa, que é toda positiva, diz: os seres humanos são inteligentes, têm técnica, face aos grandes riscos, eles há chances para uma salvação maior ainda. Que eles façam a sua realidade e, conscientizando isso, eles vão dar a volta por cima e vão fazer a vida triunfar. Porque se nós nascemos no coração das grandes estrelas vermelhas, há milhões de anos atrás, é sinal que nós nascemos para brilhar como as estrelas. E a vida, que é o maior dom do universo e o melhor fruto da evolução, ela quer não só viver, ela quer irradiar, quer ser celebrada. Então nós queremos a alegre celebração da vida. Eu acho que isso é o sentido da evolução e esse também é o desígnio do Criador. Muito obrigado. Vamos fazer uma discussão, né, gente? Vamos lá. Olha, aqui a democracia voltou, então pode ser contra, pode ser a favor, pode ser testemunho, o que vocês quiserem. A gente é tolerante aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, então, gente, só se vir até aqui, porque a gente está sem microfone, sem fio, tá? As pessoas que quiserem, daí podem ir descendo e vindo aqui do lado, tá ok? Bom dia a todos. Bom dia, professor Leonardo Boff. Eu sou professor, trabalho com adolescentes autores de ato infracional que estão privados da liberdade. Então, nós estamos num momento muito crítico, onde teremos uma votação a respeito da redução da maioridade penal. Eu gostaria que o senhor desse uma resposta tanto às pessoas que estão aqui, quanto aos meus alunos que estão ouvindo o senhor nesse momento. Estamos transmitindo pela Rádio São Francisco, logicamente que estamos gravando e vamos transmitir essa resposta a eles, porque é uma questão que angustia a todos, tanto a sociedade, as pessoas que estão contra e as que estão a favor. Essa é a minha pergunta. Muito obrigado, professor. Eu acho que é uma pergunta extremamente atual. E ela varia de sociedade para sociedade, sabe? Na Inglaterra, até crianças de 10 anos podem ser penalizadas. Por quê? Porque eles têm uma infraestrutura, porque entendem a pena não como uma espécie de castigo e vingança da sociedade, mas entende como um esforço de reintegração, reeducação dessa pessoa para que ela tenha a chance de conviver, porque ninguém deve ser excluído da comunidade humana. Agora, se nós olharmos o nosso sistema prisional, o Pisolato, que deve voltar aqui, disse: eu prefiro me suicidar do que entrar na Papuda de Brasília. É uma das prisões mais duras, mais violentas que temos. Porque quem conhece um pouco o sistema prisional no Brasil, é a maior escola da formação de bandidos. Aprendem todo, estão presos lá sem fazer nada, então a cabeça funciona. Inventam 1000 maneiras de como roubar um carro, como assaltar uma casa, como enganar uma pessoa. Então não dá para colocar essas pessoas em prisões simplesmente. Ou então em locais adequados onde eles possam ser reintegrados, reeducados. Isso tem que ser criado no Brasil. Então eu acho que diminuir a maioridade penal nas condições brasileiras.
Eu não digo as condições inglesas, onde esse grande psicanalista Winnicott, que vocês devem conhecer, que ele tinha o encargo de cuidar dos órfãos dos bombardeios nazistas. Então organizava aquelas grandes centros desses órfãos. Ele foi o grande educador e é um dos inspiradores da pedagogia e é um dos que melhor trabalhou a categoria do care, do cuidado. Eu mesmo nos meus livros cito a ele. Ele coloca como centro da sua visão o cuidado e o holding. O holding é aquele conjunto de dispositivos que favorece o cuidado, favorece o desabrochar das pessoas. Então ele organizou na Inglaterra esses centros de resgate desses criminosos menores. E saem educados, saem orgulhosos como cidadãos ingleses. Aqui não, saem criminosos. Então eu acho uma grande responsabilidade dos nossos legisladores, simplesmente quase como uma espécie de punição, de raiva, porque eles são criminosos e, de fato, nós não apoiamos o crime de forma nenhuma, mas nós vemos todo o processo de como deve ser tratado alguém que vive nessa situação. Devemos também, de certa maneira, nos culpabilizar. Uma cidade no Rio que são 8 milhões de habitantes, dos quais 3 milhões vivem em favelas. Favelas que não são urbanizadas, pessoas que não são empregadas, crianças que são totalmente abandonadas. Como é que eles vão sobreviver? Vão na rua, fazem furtos, as pessoas assaltam. Porque criamos uma sociedade de exclusão. Eles não estão dentro do pacto social, do contrato social. Eu mesmo conversando com alguns líderes milicianos, disseram: vocês organizaram uma sociedade para vocês e querem que nós respeitemos as leis de vocês. Nós organizamos a nossa e vocês que se danem. E aí eles assaltam, matam, criam quase um Estado paralelo. Não é um Estado paralelo porque o Estado é mais complexo, mas funções estatais paralelas, de cobrar o imposto, de fazer a vigilância, e lá tudo à base da violência. Violência. Os milicianos se dividem em dois. Um que faz a extorsão, que cobra de todos os comerciantes, e aí é aquele que não paga. E outro que executa, com bala aqui atrás das costas. Aquele que é renitente e não quer pagar. Uma sociedade montada na violência não tem chance de ser humana. Mas nós chegamos a esse tipo de coisa, porque não fizemos a reforma agrária, não fizemos a reforma política, não fizemos a reforma urbana. Não fizemos nada que implicasse uma ressituação da nossa convivência. Então, efeitos são esses. Se a gente quisesse sério, devíamos fazer uma análise mais complexa, vendo essas realidades todas. Mas eu sou contra a redução da maioridade penal por essas razões. E sou a favor de que a gente desenvolva, isso sim, centros não de depósito de pequenos criminosos, mas escolas com pessoas formadas que acompanhem esses jovens, os façam aprender e trabalhar, e sejam depois cidadãos que podem se defender a si mesmos e ter a sua vida garantida na sociedade. Muito obrigado. Agora, a próxima. Eu acho que eu vou fazer blocos de 2 perguntas, tá? Para ter mais chance das pessoas fazerem. Bom dia, professor. Meu nome é Michel, eu sou professor de Educação Física. A minha pergunta é: o que o senhor pode assim falar a respeito do caminho que a educação deve seguir para contribuir na formação de pessoas dentro dessa visão da unidade, de ter mais cuidado? Porque eu percebo assim que no contexto escolar estamos tão preocupados com o conteúdo e esquecendo as pessoas, né? Então, o que o senhor pode falar a respeito da educação formal? Formação.
Há uma famosa frase dessa grande filósofa que convivia com Heidegger, Hannah Arendt, que diz: nós nos podemos informar a vida inteira sem nunca nos educar. Então não basta a informação, tem que haver a formação, a educação. Então eu acho que no Brasil há um déficit enorme nos dois lados. No lado da informação, as escolas são deficientes, especialmente no ensino médio. Por exemplo, no Rio de Janeiro, dificilmente há professores de química, de física, porque se formam, as empresas os pegam e ganham bons salários. Ninguém quer ir para a escola com péssimos salários, ensinando física e química. Tem que importar do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, para poder preencher as escolas nessas disciplinas. Então, eu acho que, em parte do nosso desequilíbrio social, é uma falta de uma educação de base. Eu acho que nós temos agora um ministro filósofo, Janene. Não sei se vocês viram no programa dele, a Roda Viva. Aí se mostrou um educador pensador, que não só quer que se passe informações, mas diz: o fundamental é ter a educação básica extremamente sólida, que possa suportar todas as demais instâncias. Não basta ter altos centros de pesquisa como tem a USP, a Unicamp e o FRJ no Rio, onde vem até americanos estudar, quando temos uma péssima educação de base. E uma educação pública média muito ruim. Quando 30 anos atrás era uma glória você frequentar a escola pública, porque era séria, bem formada, os professores bem tratados. Hoje o professor e a professora são heroínas e heróis. Que o estudante que não teve um pai que ensinasse limites, vai lá e bate na cara da professora. Para nós seria impensável. A professora, o padre, o juiz, eram coisas sagradas, intocáveis, de grande veneração e respeito, cuidado com eles. Hoje não tem mais isso. Então eu acho que nós temos que investir pesadamente em duas coisas: em atender às necessidades mínimas dos seres humanos, isto é, que eles possam viver com dignidade, matem a fome zero é importante, e que tenham uma educação que os habilite a viver numa sociedade moderna. Porque um povo faminto e um povo ignorante nunca poderá dar um salto de qualidade rumo ao desenvolvimento. Nós não estamos fazendo isso. Olha, os países como a Coreia do Sul, que foi totalmente destruída, a Alemanha, que foi totalmente arrasada, eu conheci logo depois da guerra, eles fizeram grandes investimentos, mais de 60% do orçamento nacional na educação. E hoje são potências econômicas, não só econômicas, potências de ciência, de educação, de civilização. E nós investimos o mínimo para as pessoas não ficarem analfabetas. E a maioria é analfabeta funcional. É como minha mãe, que só sabia desenhar o nome. Aprendeu a desenhar para votar sempre em Jesus Cristo, contra os militares. Votava em Jesus Cristo. O único candidato que ela tinha. Eu comprei para ela um caderno, um lápis, bento pelo Papa. E fui dar para ela. Disse: o que ele vai me ensinar? Jogou longe, tenho 11 filhos que sabem ler e escrever e lêem para mim. Para que eu vou pegar essa coisa do Papa? Não quis nem saber. Jogou fora. Só sabia escrever o nome. Bom, eu acho que seja o nosso grande problema. E nós não temos, eu acho, lideranças políticas, já presidentes, que tenham essa visão de largo prazo, porque a educação não pode ser de curto prazo. É um processo longo que cobre até gerações. Mas é o melhor investimento.
eles entendem como gasto. Nós entendemos como investimento, qualificação das pessoas. O Brasil nunca será grande e ele tem todas as chances, a maioria dos grandes ecólogos diz, se há uma nação que tem a extensão geográfica do Brasil, com toda a riqueza ecológica que tem, de ser a grande potência dos trópicos, a nova Roma dos trópicos, como dizia Darcy Ribeiro, será o Brasil. Ora, ele tem que preencher isso. Ele tem que primeiro garantir a base biológica do seu povo, que ele coma, que ele sobreviva, que ele tenha a sua decência e que tenha uma formação altamente qualificada. Se não tiver isso, nunca será uma grande nação nos trópicos. Porque até hoje não houve nenhuma civilização histórica nos trópicos. Nós podemos ser a primeira grande civilização, talvez na era ecológica. Porque quando entrar em colapso esse sistema que depende dos bens e serviços da natureza, que estão se esgotando, então essa economia material vai colapsar. E vai entrar a outra economia, a economia humano-espiritual, que é baseada em valores ilimitados, valores que não são esgotáveis, que é a solidariedade, a criatividade, o amor, a invenção, a arte. Eu acho que será o legado dessa grande crise, será esse tipo de civilização. Nós podemos ser essa potência. Como Darcy Ribeiro dizia, será a Roma dos trópicos, mas não a Roma imperial dos exércitos que conquista. A Roma da cordialidade, da alegria de viver, da música, da convivência pacífica, das diferenças. Isso é um sonho que está ao alcance da nossa realização. Eu vou fazer agora o seguinte, por questão de tempo, eu vou fazer um bloco de 2 perguntas, daí outro bloco de 2 perguntas, tá ok? Eu vou ser mais breve, porque cada resposta é uma palestra, isso não vale. Mas faço em 2 ou faço uma de cada vez? Faço as 2, que eu acho que tem a ver. Bom dia, professor. Eu sou a Fernanda e eu queria saber um pouco mais qual é a sua esperança e até um possível prognóstico da relação do Papa Francisco com temas espinhosos atualmente, como o aborto ou o casamento gay, e um possível embate dele com a Igreja Católica ou não, e como que o professor está vendo esse cenário e uma possível melhora ou não de tudo isso. Eu queria saber um pouquinho mais do professor sobre isso. Obrigada. Bom dia, professor. Eu gostaria de saber sobre as suas palavras sobre a intolerância que está no âmbito mundial, mas ultimamente no Brasil essa intolerância tem ficado mais constante. Obrigada. Olha, eu considero o Papa Francisco uma bênção para a humanidade. Primeiro para a Igreja Católica, que vivia desmoralizada pelos pedófilos, pelos escândalos do Vaticano, onde havia ladrões de beira de estrada que usavam o Banco Vaticano para traficar moedas e escapar das medidas de austeridade do governo italiano. Então, o Papa que tem uma importância política enorme, porque ele dialoga com todas as religiões, com todos os povos, convoca para a paz e é escutado. E dá o exemplo. E é o único Papa que faz a crítica direta ao sistema do capital, ao sistema especulativo. Diz que é um grande ídolo, assassino que mata pessoas, e nós temos que superá-lo. Os papas sempre se equilibram, porque, lógico, eles têm um banco enorme. A igreja pertence à zona do poder. Então, sempre salvavam sua pele. Esse não está interessado nisso. Está interessado na terra, na humanidade. Então, é uma liderança mundial importante, escutada, respeitada. E uma importância religiosa fundamental, porque está reformando a igreja. Está tirando todos os símbolos da paganização da igreja, todos aqueles títulos e
e símbolos que eram dos imperadores, ele jogou tudo fora. Não vive no palácio. No telefone ele diz assim, é mais difícil me envenenar. Ele come na fila, onde os hóspedes comem. E é um homem que, mesmo na encíclica, ele não se assina Papa, assina simplesmente Franciscus. E no começo diz Bispo de Roma, não diz Bispo da Igreja, Bispo de Roma. Porque é Bispo de Roma, Roma é importante, então vira Papa. Mas é Bispo de Roma. Então é alguém que nos dá muita esperança de uma igreja de rosto humano, simples, evangélica, na linha de Jesus, cuja centralidade é o pobre. Eu aconselho muito ler essa carta, Cuidar da Terra, porque é dirigida à humanidade, não é dirigida aos católicos. E pediu que um ateu fizesse o prefácio, aquele que criou aquele movimento Slow Food, comer devagar e pouco. Ele faz um belo prefácio e diz, eu não sou crente, sou um papa que escreve uma encíclica. Ele é papa, ou bispo de Roma. E pede que um ateu faça o prefácio, é de escandalizar os piedosos. Mas mostrar a abertura dele. São seres humanos que pensam, se preocupam com a humanidade, têm direito de opinar sobre a minha encíclica. Eu quero que ele coloque a opinião dele lá. Então eu aconselho ler isso. Com referência aos temas de aborto, essas coisas, eu acho que ele vai representar a doutrina da igreja oficial, que é contra o aborto. Eu também sou contra o aborto. Mas vai permitir aquilo que os outros papas não permitiam. Eles proibiam bispos, padres e teólogos abordarem os temas de família. De aborto, divórcio, não podia ser abordado. Se era abordado, corria o risco de perder a cátedra. Aquele que era candidato a bispo já era desqualificado. Esse não. Ele manda discutir. A questão dos homoafetivos, mandou fazer uma pesquisa mundial. Como é que os países tratam os homoafetivos? Para a igreja encontrar um caminho. Então, eu acho que é o seguinte, ele vai defender a posição da igreja, mas dentro do arco da democracia, como uma opinião entre tantas opiniões. E vai respeitar aquela que triunfar. E assim fizeram os bispos canadenses, que acho que é exemplar. Eles lutaram duramente para que não se aprovasse a lei do aborto. Foi aprovada. O que eles fizeram? Eles criaram comitês de psicólogos, teólogos, pedagogos, que acompanhassem as mulheres que querem fazer aborto. Não para impedir que fizessem, mas para mostrar qual é o significado para o corpo dela, para a psique, para 1000 coisas. E reduziram em 2/3 o aborto. E se ela quer fazer, respeita. Mas acompanha a pessoa, mesmo depois do aborto. Para ela, porque o aborto é uma agressão tremenda, deixa marcas profundas na mulher. Então, acompanhar a pessoa humana. Eu acho que essa é a função da igreja. Não é impor a doutrina dela. No mundo democrático, você tem que aceitar a diversidade de opiniões. Você apresenta a tua, deixa discutir, mas nunca abandona as pessoas. Acompanhá-las naquilo que é o melhor para elas, e segundo as decisões delas. A outra era, qual era mesmo? Sobre a intolerância. O Alzheimer está chegando, viu? O alemão está chegando. Ah, bom. Veja, eu acho que hoje a grande doença das religiões, das próprias ciências, é o fundamentalismo. Fundamentalismo não é uma doutrina. É uma maneira de você interpretar a doutrina. Dizer, a minha verdade é a única verdadeira, as demais não valem. Isso é uma patologia das religiões. Ou então, aplicado isso à epistemologia, ou ao paradigma moderno, a única coisa que vale é o científico. O que não é científico não vale. E desqualifica. Isso é fundamentalismo científico. Só dou um exemplo. Tenho um irmão, desculpe eu descer a coisas familiares. Tenho um irmão que é professor de economia na Federal do Rio de Janeiro. Foi professor aqui também. Casou e a mulher não havia jeito de conceber.
fizeram 2 vezes inseminação artificial, pagaram cada vez R$21.000 e não deu certo. Então foram visitar a família da esposa, que são caboclos do interior de Goiás. E o avô lá disse, não tem problema, você toma esse chá, mulher, você, homem, toma esse chá. 15 dias depois ela engravidou. E a criança nasceu, linda, bela, que eu vou batizar daqui a pouco. Eu estava num congresso com mais de 1.500 professores, lá em Montevidéu, um mês atrás, contei isso. A fila de médicos pedindo o telefone, porque diziam, eu tenho tantos clientes que não dá jeito. Então, eu digo, isso é romper o paradigma. A ciência não sabe tudo. A natureza, eles tiram da natureza o princípio ativo, quimicalizam aquilo e fazem um remédio. Então, o fundamentalismo é isso, é considerar a sua verdade como a única. Verdade científica, verdade estética, verdade religiosa. E hoje o que mais nos penaliza é o fundamentalismo religioso. Porque o fundamentalismo é sempre excludente. É sempre provocador de ódio. Difamar o outro, desqualificar, etc. E também grupos católicos têm grupos fundamentalistas. E eram favorecidos, em parte, pelos papas anteriores, porque eram mais severos, etc. Eu acho que a gente tem, esse Papa sempre fala, nós nos devemos situar na tradição de Jesus. A tradição de Jesus é antes dos evangelhos. É a prática dele de compreensão, de convivência, de amor incondicional, de acolher todas as pessoas. Uma prostituta, um teólogo envergonhado que veio à noite consultá-lo, acolhia. Para mim, uma das frases mais belas é essa do Evangelho de São João, capítulo 11, capítulo 6. Diz, se alguém vem a mim, eu não mando embora. Então, qualquer um que vem, não manda embora. Acolha. Isso eu acho que o Papa faz. Para mim, isso é a verdadeira dimensão cristã. Nada fundamentalista. Porque ele não veio criar uma nova religião. Estava cheio de religiões naquela época. Ele quis o homem novo, a mulher nova. Quis que houvesse solidariedade, amor, compaixão. Onde isso acontece, aí começa o reino de Deus. E isso é o verdadeiro cristianismo original, que é chamado caminho de Jesus. Não é a instituição igreja. É o caminho de Jesus, como fala os Atos dos Apóstolos. Só que em grego, a gente não pode ler em grego isso. Porque em grego significa a heresia do Cristo, a heresia de Cristo. Porque a heresia, para nós, é a doutrina errada. Mas o grego clássico, heresia, é o caminho. O caminho de Jesus. O caminho de Jesus era esse. Dessa radicalidade humana. Humano com Jesus, como Jesus, só podia ser Deus mesmo. Nós estamos encerrando agora as pessoas fazerem perguntas, tá? Então só o pessoal que está aqui vai fazer pergunta, em blocos de 2, por questão de tempo. Bom dia, professor. Meu nome é Vitor, eu sou estudante de psicologia. E eu queria trazer uma problemática para você falar um pouco a respeito, que é quando a gente fala de falta de cuidado com o nosso planeta e com tudo que tem presente nele, então as relações sociais, inclusive, me vem muito na cabeça que a noção de propriedade privada como a gente tem hoje tem muita importância nessa questão. Assim. Então, quando os índios, por exemplo, que têm um enlace simbólico com a terra gigantesco, são tirados da terra dele, dizendo que aquilo não pertence a eles, eles quebram toda essa ideia de cuidado com o próprio planeta. Eu uso os índios como exemplo porque isso aqui é mais simbólico, mas isso acontece com nós assim, a todos os instantes. O que realmente nós temos na lei como nosso dentro do planeta Terra. Assim. Então, eu vejo isso uma questão forte. Então, eu queria perguntar para você se você acha que tem como harmonizar essas duas questões, a propriedade privada da forma que ela é constituída hoje, com o cuidado com o planeta, porque, inclusive, o cuidado do planeta está se transformando em mercadoria agora também, ou se a gente deveria unificar essas duas lutas, a luta pelo cuidado com o planeta e a luta por uma mudança de noção de propriedade privada. Obrigado. Bom dia. Meu nome é Yasmin, eu sou aluna de Direito
E a minha pergunta vai um pouco no sentido da dele. Eu acho que eu concordo com o senhor no sentido de que a gente vive a crise de muitos paradigmas da atualidade. E eu acho que a maior crise dentre todos esses paradigmas é a crise do Estado-nação. Até a Hannah Arendt fala muito sobre isso. A minha pergunta é no sentido de que seria possível uma superação desses paradigmas, talvez para uma era da ecologia, uma era mais humana, com a figura do Estado-nação presente ainda, ou seria necessário também uma superação desse paradigma do Estado-nação? Olha, para eu não esquecer a pergunta, começa com a dela ali. Senão o Alzheimer vem aqui perto. Olha, em 1930, esse grande arqueólogo, filósofo, teólogo, místico, Teilhard de Chardin, escreveu: acabou o tempo das nações. Chegou o tempo de nós construirmos o planeta Terra. De fato, não tem sentido no mundo da globalização falarmos em países. Temos um destino comum. A globalização globalizou as finanças, a comunicação, mas não globalizou a política. E nós temos que chegar a um centro. Já que o problema é global, tem que ter uma solução global. Então tem que ter um núcleo pluralista que vai gerenciar os bens e serviços escassos do planeta, que sejam suficientes e decentes para todos, não só para nós, mas para toda a comunidade de vida. Porque a Terra não criou só nós. Criou as plantas, criou os animais, criou todos os seres vivos que precisam da biosfera. Então, tudo leva a crer de uma governança global que está faltando. Por isso, não chegamos a nenhuma convergência nessas questões do aquecimento global, mas a tendência vai ser inevitável. Vamos ter que chegar a isso, talvez só depois de uma grande crise. A outra sobre a questão da Terra. Olha, Deus não deu a escritura para ninguém. A Terra é de todos. Quem disse isso de uma forma clássica foi o último livro de Kant sobre a paz perpétua, onde ele começa dizendo isso. A Terra é a casa comum de todos os habitantes. E todos os habitantes têm o direito e o dever de serem acolhidos por onde quer que andarem, sem nenhum passaporte, porque é a casa comum deles. Foi o primeiro que pensou a velha república, a República Mundial. Foi o primeiro que pensou a globalização. E ele pensou com dois princípios. O princípio da hospitalidade, que a terra é comum e todos nós vivemos nessa casa e temos o direito e o dever de ser bem recebidos e bem hospedados. E segundo, o que ele dizia, é o arco-íris da graça divina, ele que era tão distanciado da religião, mas falou assim, o arco-íris da graça divina, que é o respeito aos direitos humanos e o ser humano como um fim absoluto. Não pode ser meio para nada. Suprema dignidade do ser humano. Se nós respeitarmos o ser humano assim, e respeitarmos a terra como bem comum de todos, então podemos ter uma república mundial. Ocorre que nós inventamos isso, que é um direito secundário, não é um direito primário, que é a propriedade privada. E a igreja sempre insistia que ela tem que ter uma função social. Isso entrou na Constituição nossa. Ela tem sua legitimidade desde que ela cumpra uma função social. E se ela não cumpre, ela pode estar sujeita a ser terra de reforma agrária. Então, é um problema do velho paradigma egoísta, antropocêntrico, onde o ser humano afirma a si mesmo, afirma seu pedaço e faz o limite contra o outro. E guerreia e conquista a terra do outro. E o mais ridículo de todo nos disse, essa infeliz ministra Cátia de Abreu, que os índios estão invadindo nossas terras e impedindo que nós plantemos soja, quando nós invadimos as terras deles. Eles eram os donos originários disso tudo. Então, aí nós estamos perdidos. Mas eu acho que você deu um belo exemplo dos indígenas.
porque eles sentem a Terra não como meio de produção, a Terra como extensão do corpo. Por isso eles precisam de grandes espaços para poder entrar. Quando entram, eles fazem um ato de reverência à Terra. Quando derrubam uma árvore, fazem uma oração, dizendo: vamos derrubar, porque precisam fazer uma canoa, uma porta, e no lugar daquela que derrubaram, plantam outras 3 para refazer a floresta. Então nós não temos essa reverência. Vamos com a motosserra e derrubamos tudo, sem nenhum respeito. Então eles têm o senso da terra como mãe, e nós pertencendo à terra. Acho que nós temos que resgatar isso. E possivelmente, na medida que cresce a consciência do destino comum da humanidade, e que temos um destino comum, terra e humanidade, vai ficar cada vez mais irrelevante e até ridículo alguém dizer: esse pedaço é meu. E como que é teu? É de todo mundo. É a casa comum. Por isso o Papa diz muito bem: casa comum. Não é casa de alguns. E casa comum também dos animais, das plantas. Temos que nos harmonizar dentro dessa casa comum e entender isso como a subsistência de velhos paradigmas que são poderosos ainda para se manter, mas eles não representam nenhum futuro. Eles são condenados a ser redefinidos e ser integrados num todo maior. Agora vou fazer as 3 perguntas aqui em sequência, pela hora. Oi, professor, meu nome é Carlos, eu sou artista gráfico e eu queria saber a opinião do senhor, a visão do senhor sobre que papel a mídia desempenha nesse universo de crise. Bom dia, meu nome é Ana Cristina, sou aluna de Comunicação Institucional e esse semestre estou cursando uma matéria de Ética e Comunicação. Contra o que o colega disse, eu gostaria de saber essa questão da liberdade de expressão que nós estamos vivendo hoje, uma tentativa de barrar, o excesso de tecnologia, a falta de cuidado com as pessoas, por ser tão simples mandar uma mensagem com um xingamento, alguma coisa assim. A falta, eu gostaria de saber realmente a falta do cuidado e esse excesso de tecnologia e de pensar antes de agir. Meu nome é Gustavo, eu sou do Instituto Federal. E na conferência você citou uma frase onde dizia que devemos dar importância a todos os valores intrínsecos de cada ser no planeta. Essa frase é uma dos principais conceitos básicos da ecologia profunda. Ecologia profunda é uma das cinco linhas filosóficas que relacionam o homem ao meio ambiente. Diante disso, eu queria saber se você se considera um ecologista profundo. Bom, eu começo com a última. Olha, eu escrevi tem um livreto aí que tem um DVD dentro. Um DVD muito bonito que chama As 4 Ecologias. A ecologia ambiental, a social, a mental e a profunda, que eu chamo a integral. Que, na verdade, é aquela que a ecologia profunda é aquela que nos faz conectar com toda a realidade do universo. Que nós somos parte de um todo maior. E quem lê um pouco da nova cosmologia sabe que nós estamos expostos, estamos à mercê de milhares de energias e ondas que vêm do inteiro universo. Pó cósmico que é mais velho que o planeta Terra, mais velho que o Sol, que entra na composição do nosso corpo. Se você vai no Polo Norte, às vezes, ele está coberto de pozinho branco, pozinho preto, que é pó cósmico, que há milhões de anos está caindo, que talvez é mais antigo que a Terra, que o Sistema Solar, e entra na composição do nosso corpo. Então, a consciência de que nós estamos conectados com tudo isso, especialmente pelo pensamento, pelo amor a todas as coisas, e saber que há uma energia de fundo, que os físicos quânticos chamam de vazio quântico, que de vazio não tem nada. É a plenitude das virtualidades. Outros chamam
a fonte originária de onde todos os seres brotam, que está sempre atuando, produzindo emergências. Um acontecimento como esse é uma emergência dessa energia, que de repente possibilitou que isso acontecesse. Então, quando nós internalizamos isso, que nós estamos em profunda comunhão com as energias cósmicas e com a energia principal que tudo sustenta e cria, muda a nossa espiritualidade. Eu, por efeito de tempo, não pude abordar mais isso da espiritualidade. Mas a ecologia profunda, ecologia procura conscientizar os seres humanos desse dado objetivo, não é uma coisa inventada, que nós realmente somos seres cósmicos, que somos formados pelos elementos da escala de Mendeleev, aqueles 100 elementos, 99, 100 elementos, que compõem todos os seres do universo. Nós somos cósmicos por causa disso. Então, é importante também incorporar na nossa cultura ecológica essa dimensão mais profunda, mais englobante, que o Papa chama de ecologia integral, que supõe as outras ecologias, mas se incorpora essa porque aparece mais facilmente a dimensão espiritual, a dimensão de totalidade. Depois a outra era sobre... sim. Eu tenho maior respeito pelos artistas, pelos designers, os que criam, como tenho para os poetas, porque são os únicos grandes criadores. Nós só mexemos com coisas. Eu, com 25 signozinhos do alfabeto, escrevo lá meus livros. E eles inventam, reinventam, redizem o mundo. São os verdadeiros... Os gregos chamavam isso de poiesis. Poiesis é criatividade. São os criadores. Não são os repetidores e copiadores. Então, eu acho que o ser humano é chamado a criar. Ele é criado criador. Criado criador. E aparece nesses artistas que fazem tudo isso. E a mídia, ela, lógico, é um meio, como todos os meios, eles são ambíguos. Ele pode ser um meio de grande comunicação, que estreita os seres humanos para se sentirem irmãos e irmãs de todo mundo. Então abre janelas em todas as direções. Você pode entrar num chat, falar com um sul-coreano, com um africano, com um chinês. Chinês não, porque eles não é proibido, não funciona. Eu tentei, mas não dá. Então, há esse dado de aproxima. O próximo hoje não é aquele que está do meu lado. O próximo hoje é quem está dentro da casa comum. E nós temos um instrumento de conversar com ele. De às vezes se enamorar. E às vezes sai um casamento daí. Às vezes se decepciona também. O cara se pinta como um Apolo, vai ver, é um coxo que está lá. Marcou a reunião numa praça, vem mancando e a menina sai correndo. Porque foi enganada. Então tem um outro lado. Você pode usar esse instrumento para todo tipo de maldade, todo tipo de calúnia, informações de como fabricar armas, inclusive como montar uma pequena bomba nuclear, se você tem os elementos nucleares. Quer dizer, é um instrumento para o bem e para o mal. Mas eu acho que essa é a história de todos os instrumentos que nós inventamos. Quando inventaram o fogo, tem os mitos do fogo, digo, vamos acabar com o planeta, vamos incendiar tudo. E hoje qualquer criança sabe, fósforo que não pode pôr no gás, etc. Incorpora. Como inventamos a faca, e agora vamos matar todo mundo, e não mata. Então, na história da invenção tecnológica, tem o primeiro momento do êxtase. Você se extasia com aquilo que você fez e vê as possibilidades que ele tem. Depois você incorpora isso dentro da lógica da vida. E ele tem o seu lugar comum. Eu espero, assim foi com o rádio, assim foi com a televisão, assim vai ser com a internet, assim vai ser com o celular. Hoje todo mundo está dependurado no celular. E cria ondas magnéticas que são perigosas, que
até afetam o cérebro. Estão acabando com as abelhas. Estão descobrindo agora que as abelhas, que são as maiores polinizadoras do mundo, elas estão morrendo porque elas se orientam por ondas magnéticas. Os celulares vivem de ondas magnéticas, televisão e outras coisas. E elas perdem o rumo e morrem. Os pássaros as comem. Então, 1/3 da produção de Oklahoma ou Texas, não sei, decaiu porque sumiram todas as abelhas. Eles estão desesperados. São as grandes polinizadoras. Então, eu quero dizer o seguinte. Todos esses elementos, no começo tem essa exasperação pela novidade. Depois você incorpora na vida, porque a vida é mais do que tudo isso. É mais do que ficar pendurado o dia inteiro. Diz, não, eu quero meu silêncio. Hoje eu não vou atender, não vou abrir o meu e-mail, nem atender o telefone, nem mandar o WhatsApp para ninguém. Vou viver para mim mesmo. Ter a liberdade diante do instrumento. Nós vamos chegar lá. Só que nesse momento, nós estamos no momento da exaltação. E por isso eu acho que a crítica não deve ser uma crítica de destruir isso, mas nos educar a isso. Veja o que fazem os cientistas do Vale do Silício dos Estados Unidos. O inventor da Word, o inventor do Google, que moram lá. Eles não deixam os filhos, até os 13 anos, usarem a internet. Porque eles querem que eles curtam a meninice deles, que subam em árvores, que pulam a corda, que jogam a clica, que fazem todos aqueles jogos que as crianças fazem. Não querem que eles percam isso, porque isso que vai formando a psique deles. Aos 13 anos, os pais iniciam a eles na utilização da internet. Mas com toda aquela carga anterior. Isso é uma medida sábia. De quem sabe educar os filhos. Não vão negar a internet. Mas chegará um momento em que é oportuno usar a internet. E tem gente que é drogado na internet. O bispo de Petrópolis teve que abrir uma casa de drogados na internet. Porque 2 morreram ali de fome, desmaiaram, porque 48 horas ou 50 horas só não podia sair da internet. Então criou uma casa, como tem uma casa dos drogados químicos, tem uma casa dos drogados internéticos, que pode se curar lá. Se alguém tiver essa doença, pode ir lá para Petrópolis, que o clima é muito bom, viu? Gente, muito obrigado para todos. Eita. Bom, a gente agradece mais uma vez ao teólogo Leonardo. Quer fazer uma... Professor, gostaria de agradecê-lo por esse semestre. Nós estudamos Boff e Bauman. Discutimos durante o semestre todo para chegar numa conclusão que ainda não conseguimos chegar. É uma eterna discussão e um eterno aprendizado. Agradeço ao senhor por ter escrito tantas coisas boas e que tem agregado não só na minha vida, mas como dos alunos de comunicação institucional que estão aqui presentes e a professora aqui também. Muito obrigada de coração.